2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, e depois vamos pular para o versículo 20. 2 Samuel 6, versículo 16. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Versículo 20. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, de preferência a teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sim, foi perante o Senhor que dancei, e perante ele ainda hei de dançar. Também ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado, ó Pai, porque preparaste este tempo. E pedimos nesse momento, ó Pai, para que na nossa fraqueza o Senhor ministre o seu poder, e que a Tua palavra seja escrita em nossos corações, independentemente do instrumento humano, porque sabemos do Teu imenso amor pela família, Teu imenso amor por cada família aqui representada. Então, Senhor, pedimos neste momento que a graça do Senhor nos assista neste tempo de compartilhar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós teremos 2 noites. Hoje gostaria de falar especificamente sobre o casal, e amanhã, permitindo Deus, falar sobre a família como um todo. Mas, quando olhamos para Davi e Mical, nós temos aqui o exemplo de um casal em conflito. E é interessante a gente poder perceber que todo conflito tem uma base, todo conflito tem uma causa, tem uma razão. Às vezes nós vemos as consequências, nós enxergamos as brigas, os divórcios, as divisões, as mágoas, mas nem sempre temos o discernimento de ir lá mais no fundo e procurar saber o que está na base que tem gerado esse conflito, essa decepção, essa frustração. E então nós encontramos Davi e Mical casados, porém pertencentes a mundos diferentes. E isso por si só já é um ponto de partida aqui para a gente. Podemos estar debaixo do mesmo teto, podemos ter casado há 10, 5 anos, 50 anos, 30 anos. Pastor Rubinho já, nem imaginei que já tinha tanto tempo de casamento. E eu não sei qual é a tua realidade. Mas quando a gente vai a fundo, a gente pode começar a pensar na possibilidade de, quem sabe, conflitos que nós vivemos não partam de uma realidade de mundos diferentes. Por exemplo, nós temos um Davi que pula, que salta, que está feliz da vida porque a arca está voltando para Jerusalém. É o seu sonho, a sua paixão, coisa idealizada, sonhada, escrita, pensada, uma visão apaixonada. E ao mesmo tempo nós temos uma mulher debaixo do mesmo teto, mas que estava a quilômetros de distância deste sonho. O sonho que ardia num coração não era o mesmo que ardia no outro coração. Aquilo que queimava, que fazia com que Davi realmente tirasse o seu manto real e até se descobrisse, como na linguagem de Mical, descobrindo-se sem pejo, como um vadio qualquer. Mas, na verdade, tudo aquilo para Davi tinha uma causa, tinha uma razão, tinha um sentido, porque era o seu sonho. E eu quero, em primeiro lugar, dizer que, a princípio, não há nenhum problema eu não ter o sonho do meu cônjuge, mas é um problema eu passar anos e não conseguir entender o sonho, passar anos e não conseguir mergulhar no sonho, passar anos e não conseguir compartilhar visões e sonhos, para que aquela visão dos altos céus, olha, a partir desse momento, vocês serão uma só carne.
e para mais do que uma só carne, uma só alma, uma só paixão, um só sentimento, caminhando numa mesma direção. E então, quando Davi traz a arca com alegria e tem toda a ação que ele tem, a Bíblia declara aqui no versículo 16, quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Ela não estava na rua, ela não celebrava como ele celebrava, pela fresta da janela, talvez removendo a cortina e vendo, olhando o marido sem o manto real e pulando e saltando. E a Bíblia diz, na sequência, que assim Davi estava entrando na cidade de Israel e traziam a arca, e nesse versículo 16, ela olhando pela janela e vendo ali o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. A minha irmã está aqui. Quando nós dois éramos pequenininhos, talvez ela se lembre. Quando meu pai chegava, a gente ficava combinando, Vana, como é que o pai vai chegar hoje? Se ele vai chegar sóbrio ou se ele vai chegar meio para cá e para lá. Porque a gente tinha um medo quando ele chegava embriagado. Porque a gente morava num lugar onde tinha um corredor estreito. Então, quando dava mais ou menos umas 7 horas, a gente ficava ali à espera e naquele corredor. Se ele conseguisse passar retinho, estava tudo bem, aquela noite ia ter paz. Mas se ele desse uma cambaleada para a direita ou para a esquerda, a gente já quase se fechava dentro da alma, não por nossa causa, mas porque minha mãe o desprezava no coração. Como Mical, olhando para Davi, saltando e dançando. Havia um sentimento de que, puxa vida, esse é o meu marido. Mas isso que ele é, ou isso que ele faz, me envergonha, me aborrece, tira minha alegria, tira a paz de casa. E na hora que ela, na frestinha da janela, olha, vê Davi, compara com o pai, que era o ex-rei de Israel, ela olha para Davi e o despreza no seu coração. Mundos diferentes. E talvez a gente hoje seja desafiado a tentar encontrar um caminho para que esses mundos se juntem, que haja uma junção destes mundos, para que o nosso casamento de fato possa ser uma bênção. Diga assim para o seu cônjuge com toda alegria, o nosso casamento vai virar a chave nesses dias. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Amém? Então quero que você vá comigo para Cântico dos Cânticos, capítulo 7, do versículo 10 até o versículo 13. Cântico dos Cânticos, do capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 13. O texto bíblico vai nos dizer o seguinte: eu sou do meu amado e o seu amor é por mim. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Vem, ó amado meu, saiamos ao campo. Todo mundo achou? Estou ouvindo ainda o barulho aí das folhas, posso esperar um pouquinho mais. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, a partir do versículo 10. O texto bíblico vai dizer assim: eu sou do meu amado e o seu amor é por mim. Vem, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se estão abertas as suas flores, e se as romãzeiras já estão em flor. Ali te darei o meu amor. As mandrágoras exalam perfume, e as nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu os guardei para ti, ó meu amado. Versículo 10, repita após mim: eu sou do meu amado e o seu amor é por mim. Creio que o primeiro caminho para que a gente possa estabelecer a junção dos dois mundos é tentar produzir na vida do cônjuge um senso de pertencimento. Diga, senso de pertencimento. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu.
Vamos dizer de novo? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Qual a relação que há entre esse texto bíblico e a experiência de Davi e Mical? Presta bem atenção, que no curto texto que eu li agora há pouco, nós vamos encontrar 3 vezes a expressão Mical, filha de Saul, Mical, filha de Saul, Mical, filha de Saul, e nenhuma vez Mical, esposa de Davi. Ela era muito mais filha de Saul do que esposa de Davi. E eu creio que o que a gente precisa tentar trabalhar para que esses 2 mundos possam se conectar é nos esforçarmos para tentar fazer com que o nosso cônjuge possa fazer uma transição saudável de Mical, filha de Saul, para Mical, esposa de Davi. Uma das coisas importantes que nós temos aqui é entender que o pai é muito importante na formação da identidade da filha. E muitas vezes o pai, ele é mais forte nessa formação da identidade do que a própria mãe. Um pai amoroso, zeloso, cuidadoso, um pai que cuida, que protege, que olha, que abençoa, que cura a alma, vai formando na menina uma identidade, inclusive uma identidade sexual, de tal maneira que ela pensa, quando eu crescer e quando eu casar, eu quero casar com alguém que seja parecido com meu pai. A mãe tem um papel importantíssimo, mas o pai, no seu amor, no seu zelo, no seu cuidado, ele está formando uma identidade e está estabelecendo uma referência que faz com que aquela menina cresça com segurança. E ela possa entender, quando eu estabelecer uma família, eu quero estabelecer uma família baseada nos moldes do que o meu pai foi para minha mãe. E talvez nós tenhamos aqui um aspecto positivo no fato de Mical ser chamada filha de Saul, filha de Saul, filha de Saul. Há um aspecto positivo, não é necessariamente negativo, mas passa a ser negativo quando nós não conseguimos no nosso casamento fazer uma transição de Mical, filha de Saul, para Mical, esposa de Davi. E eu penso que esse desafio é o que vai começar a fazer com que o nosso casamento tenha um sentido especial. Quais foram os modelos que ela levou para a família? Quais são os erros talvez repetidos ou erros que poderiam ser consertados no matrimônio? Não sabemos exatamente o nível de profundidade na relação entre Davi e Mical, mas nós entendemos nesse momento que talvez o nível de aprofundamento, o nível de relacionamento, o nível de intimidade não foi suficiente para que esse cordão umbilical, e nesse caso esse cordão paternal, fosse cortado para se estabelecer agora uma relação. Agora você é minha esposa e eu vou cuidar de você, e eu vou te amar, e eu vou te proteger. Você não é mais uma menininha cuidada pelo seu pai, mas você agora é a minha esposa. E interessante que quem faz essa declaração aqui não é o marido para a esposa, mas é a esposa para o marido. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É a palavra da mulher, é a palavra da esposa, é a palavra daquela que certamente teve uma boa referência de pai, mas que agora ela está num patamar melhor. Ainda que o seu marido tenha uma vivência menor, seja menos experiente no que diz respeito à vida, mas o nível de amor que ele tem e o nível de maturidade que ele quer aprofundar em Deus, faz com que a sua esposa se sinta como uma videira frutífera no interior da sua casa. Porque Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos.
Comerás do fruto das tuas mãos, do seu trabalho, feliz serás e tudo lhe irá bem, e a sua esposa será como uma videira frutífera no interior da sua casa. E quando a gente pensa na videira, a videira é delicada, ela precisa ser manuseada com muito tato, com muita sensibilidade, com muita inteligência, inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência familiar, e é esse processo que se inaugura quando contraímos o matrimônio com alguém, ou mesmo antes, no namoro ou no noivado, mas que vai estabelecendo um ambiente de seriedade e de segurança, e num determinado momento, essa mulher vai entender que ela entrou num relacionamento de maturidade, a ponto de ela poder dizer: eu sou dele, eu tenho um senso de pertencimento, eu não sou trocada pelas mídias, eu não sou trocada pela rede social, eu não sou trocada pelo trabalho, eu não sou trocada pela igreja, eu não sou trocada pelo ministério, eu não sou trocado pelas ovelhas, eu não sou trocado pelas famílias, eu sou dele e ele é meu. E esse senso de pertencimento é um ponto de partida. Quantos entendem que é? Quantas mulheres não podem dizer assim, infelizmente, eu sou do meu amado? Porque quando ela vai dizer isso, vem um ponto de interrogação: será que, tudo bem, eu sou dele, mas eu sou apenas uma pequenina parte, e não é esse o espírito que nós encontramos em Cântico dos Cânticos: eu sou dele, e ele é meu. E é interessante a gente chegar lá na carta aos Efésios, e perceber a relação de Cristo com a noiva, Cristo com a igreja, é exclusiva. Ele se entregou por ela, para lavá-la, para purificá-la, para fazer dela a pessoa mais importante da sua vida. E quem sabe, queridos, nós hoje não necessitamos resgatar esse primeiro elemento chamado senso de pertencer, de tal maneira que a filha de Saul, de repente, começa a se perceber: não, já mudou, porque eu sou muito mais esposa de Davi do que filha de Saul. Eu sou muito mais dele, e ele é muito mais meu, do que qualquer boa experiência que nós possamos ter tido no decorrer da nossa vivência familiar. Eu queria perguntar aqui aos maridos: meus amados, vocês estão dispostos a fazer das esposas de vocês a pessoa mais importante da vida, mais importante do que qualquer coisa, do que trabalho, do que pastorado, do que ministério? Quantos? Quantos aqui estão? Levanta a mão, senão ela vai ficar chateada. Depois você ora para isso descer no seu coração, mas agora levanta a mão para que ela possa dizer, para que ela possa ter a alegria de dizer, para que ela possa ter a alegria de dizer: eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Eu sou dele. Eu não sou trocada por ninguém, por nada. Eu sou dele. E o seu amor é por mim. Senso de pertencer. Um ponto de partida aqui para a relação conjugal. Mas é interessante que o texto bíblico de Cantares, ele vai também nos apresentar como é que se forma esse senso de pertencimento. Não é de uma hora para outra, e não é simplesmente levantando a mão, embora é muito bom levantar a mão, porque é uma profissão de fé: eu vou fazer isso, eu vou me ajustar a essa realidade e vou ter isso como foco na minha vida. Vou ter como foco na minha vida. Minha esposa não vai mais sofrer por falta de dinheiro, minha esposa não vai mais sofrer por coisas que são problemas que talvez eu tenha que carregar e não ela. Porque ela é a videira frutífera no interior da casa, que vai dar o seu fruto, porque eu cuido dela. Mas para que isso aconteça, o próprio texto de Cantares vai trazer uma continuidade, e a gente vai comparar com a vida de Davi e Mical. Versículo 11: vem, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. O que nós encontramos no versículo 11, no versículo 10, nós encontramos a frase senso de pertencimento, pelo qual devemos trabalhar. Mas em segundo lugar,
No versículo 11, nós vamos encontrar tempo de qualidade. Versículo 11. Vem, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Como é que Mical deixa de ser Mical, tão somente filha de Saul, para ser Mical, esposa de Davi? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade significa, olha, nós vamos parar agora a correria, nós não vamos permitir que sejamos no nosso casamento consumidos nem por filhos, nem por demandas de trabalho, nem por demandas ministeriais. Nós vamos estabelecer sagradamente, nós vamos estabelecer entre nós esse compromisso. Um compromisso, e talvez eu esteja chovendo no molhado para alguns, mas para outros talvez isso seja, por que eu não pensei nisso antes? E a gente tem que ir para as coisas simples. Por que eu não pensei nisso antes? Eu achei que sendo um bom pai, eu necessariamente estava sendo um bom marido, mas não. Eu achei que trazendo pão para dentro de casa, eu estaria cumprindo a minha parte. E é claro que você está fazendo algo importante. Mas é interessante percebermos que toda a palavra de Deus, ela tem um sentido, e quando nós vivenciamos estes valores, nós vamos corrigindo a rota que talvez nem percebemos que está se desviando. Eu imagino que Davi não pensou que ele estava prestes a ter uma crise. Tanto é que quando ele estava trazendo a arca, e que ele distribuiu ali o alimento e tudo para todo mundo, ele voltou para a sua casa para abençoar a sua casa. E ele não percebeu, não podia imaginar, que ao chegar em casa ele encontraria uma esposa irada. Encontraria uma esposa frustrada. Porque talvez na concepção dele estava tudo bem. Ele estava lá como rei, trazendo a arca, cumprindo o papel espiritual, mas ele não se deu conta de que alguma coisa estava sendo, de alguma forma, gestada no ambiente familiar, e que traria um desvio de um propósito de Deus para a vida daquele casamento, ou para a vida daquele casal. Nós, muitas vezes, não nos damos conta de problemas que estão sendo gerados, e não nos damos conta, porque talvez nós não tenhamos o hábito de fazer esse convite do tempo de qualidade descrito no versículo 11. Vem, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Tudo bem que o nosso contexto não é mais esse, não é de campo nem é de aldeia, mas é talvez de um lugar, é de uma praça, é de um restaurante, ou é mesmo de um cafezinho. Lá em Ribeirão Preto a gente faz muito disso, de café com os irmãos da igreja, vamos tomar um café, tratar desse seu assunto. Mas por que não dizer, olha, saímos para tomar café com tanta gente, saímos para conversar com tanta gente, mas por que não trabalhar esse tempo de qualidade e começar a perguntar, você está frustrada com alguma coisa? Tem algum sonho pelo qual eu tenho deixado de trabalhar para se realizar na sua vida? Tem alguma coisa que tem te magoado, seja no contexto geral, ou seja de uma postura que eu tenho tido e que não tem alegrado o seu coração? Como é que a gente descobre isso? Venham, amado meu, saiamos aos campos, passemos as noites em tal lugar. E é interessante que aqui ele vai dizer, porque ali te darei o meu amor, ou ali abrirei meu coração, e ali falarei para você aquilo que você não está conseguindo perceber ainda. Quantos pastores nós temos aqui? Levanta a mão. Temos alguns pastores. E eu acredito que vocês recebem muitas pessoas, né? Nos seus gabinetes, maridos frustrados, esposas frustradas, sentimentos de aborrecimento, mas que talvez minimizaria a dor ou a frustração se a gente pudesse ter esses dois elementos em construção. Primeiro, trabalhar por um senso de pertencimento. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Fazer a transição de Mical, filha de Saul, para Mical, esposa de Davi. Mas para isso acontecer, entender que não se trabalha, não se aprofunda o relacionamento sem tempo de qualidade.
não se conhece o outro, não se descobre a paixão do outro, não se descobre os sonhos do outro. Se de fato nós não tivermos um tempo onde nós possamos abrir o coração e dizer, olha, vamos conversar, vamos falar sobre o nosso casamento, vamos falar sobre a nossa relação. Amém? Esposa, diga para o seu marido, eu vou cobrar o tempo de qualidade, hein? Diga isso para ele. Senso de pertencimento, tempo de qualidade. No versículo 12, levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se estão abertas as suas flores, e se as romãzeiras já estão em flor, ali te darei o meu amor. Versículo 12 fala de semeadura. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se estão abertas as suas flores, e se as romãzeiras já estão em flor. Ali te darei o meu amor. Ele está falando de vide, ele está falando de vinhas, ele está falando de romãzeiras, mas nada disso existiria se não houvesse o plantio, se não houvesse a semeadura. Vamos nos levantar e ver se aquilo que a gente semeou já está florescendo, se já está dando aroma, porque aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E é interessante a gente perceber Davi e Mical. Davi feliz, trazendo a arca, e de repente encontram a Mical com 4 pedras na mão, não literal, mas no formato de uma palavra. Como que colocando a mão na cintura e dizendo, que bonito, hein? Você hoje parecia um vadio qualquer, descobrindo-se sem pejo, sem vergonha, diante das mulheres. Queria perguntar para você, qual é a concepção que você tem acerca das palavras? Porque por um lado, Mical o recebe com 4 pedras na mão. Podíamos aqui trabalhar talvez um outro cenário, onde veríamos uma mulher nervosa, irritada e xingando, palavras pesadas, palavras duras. Nesse caso, ela o chama de sem vergonha, ela o chama de um vadio qualquer, ela já o havia desprezado no coração, e o desprezo do coração agora é verbalizado em palavras. O desprezo do coração, ele é transformado em palavras que são setas agudas, que vão lá na alma do seu marido, que vão lá na alma do seu cônjuge. O cenário da nossa vida aqui é diferente. Mas talvez, amado, você possa se perceber no seu contexto de família, com uma família ou com um relacionamento conjugal, com palavras duras. E eu preciso falar isso mesmo no contexto evangélico, porque não é o fato de sermos evangélicos garantia de que tenhamos palavras doces, ou palavras boas, ou palavras que levantam, ou palavras que edificam. Nós trazemos uma herança de um mundo mau, temos uma natureza carnal contra a qual precisamos lutar. E se não vigiarmos, essas sementes que não tem nada a ver com romanceira, que não tem nada a ver com videira, que não tem nada a ver com vinha, mas tem tudo a ver com espinhos, e espinhos, e espinhos, mas que estão carregando o nosso relacionamento conjugal. E perceba que não somente foi por parte de Mical que o chamou de vadio. Há um determinado momento na nossa discussão que alguém precisa ter um controle emocional maior do que o outro. Naquele momento, Davi perdeu a oportunidade de exercer a liderança emocional
nesse momento, mas ele perdeu a oportunidade, porque quando ele foi ferido, ele veio já de bate-pronto, e foi tocar justamente na grande ferida da filha de Saul. Lembra que por 3 vezes, Mical, filha de Saul, Mical, filha de Saul, Mical, filha de Saul. E Davi, em vez de ter controle emocional e aplacar a ira com a sua espiritualidade, ou com o governo emocional da sua casa, o que ele fala? O que ele faz? Ele toca na ferida. E ele diz o seguinte: olha, Deus me escolheu a mim no lugar do teu pai. Deus escolheu a mim, porque Deus me considerou melhor do que teu pai. Ora, se nós temos entendido que Mical ainda estava num processo de se tornar, emocionalmente falando, esposa de Davi, agora é que mata tudo. Porque Davi vai exatamente naquele ponto, que é o ponto fraco emocional dela. Naquela ferida emocional. E ele diz: Deus me escolheu a mim no lugar do teu pai. Então, se ela já tinha uma ferida, se ela tinha uma ferida aberta, e Davi, diante do calor, quando ele talvez ouviu a palavra, você se descobriu como um vadio qualquer, o sangue subiu à cabeça, e é essa hora, a hora do grande desafio. O que você vai fazer quando o sangue sobe à cabeça? Se você tem a responsabilidade, ou um dos dois tem a responsabilidade de aplacar a ira e de esperar a coisa baixar para conversar em cima de pontos que precisam ser conversados, sim, mas não no calor da discussão, e sempre com maturidade espiritual e sempre com maturidade emocional. O que Davi e Mical colheram? Certamente, não romanceira, nem vinha, nem videira. Porque é isso que todo casal vai colher quando o seu relacionamento começa num volume de voz, mas já não consegue mais estabelecer uma relação naquele volume. Precisa ser um pouco mais, e alguém tem que gritar um pouco mais, e alguém tem que ofender um pouco mais, e alguém tem que ter mais razão um pouco mais, e não há alguém que diz: espera um pouquinho, para, calma, vamos parar um pouco. Vamos analisar em que pé que nós estamos. Se é que de fato a gente quer abrir a janela um dia e ver a romanceira e sentir o amor, o aroma da videira ou da vinha, se é que de fato a gente quer de fato construir alguma coisa, e se é que de fato nós queremos ter filhos saudáveis, que possam olhar para os pais e dizer: olha, quando eu crescer, eu quero casar com alguém como a minha mãe, eu quero casar com alguém como meu pai. Então eu te pergunto nessa noite, como é que você está no processo de senso de pertencimento? Como é que você está no processo de tempo de qualidade? E como você está no processo de semeadura? O que você tem semeado, especialmente em palavras? E como você tem trabalhado o emocional da relação? Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se estão abertas as suas flores, e se as romanzeiras já estão em flor, ali te darei o meu amor. No versículo 13, as mandrágoras exalam perfume. Repita após mim: as mandrágoras exalam perfume. Não sei se você já viu na Bíblia mandrágora como sinônimo de estimulante sexual. De qualquer forma, Mical morreu estéril e não teve filhos. Não sabemos se foi em função dessa amargura de alma e que espiritualmente a afetou para que ela não tivesse filhos, ou se de alguma forma Davi
não sentiu mais interesse ou profundidade de interesse sexual por ela. E não quero fazer uma teologia em cima disso, mas apenas as mandrágoras me trazem à memória esse elemento da vida sexual, da vida de intimidade, da intimidade do casal. E falo isso, queridos, com muito cuidado e com muito pesar quando me lembro de um casal da nossa igreja. Jovens, toda vez que eles chegavam no gabinete pastoral, ela chegava dizendo o seguinte: meu marido me procura, mas eu não quero ter relacionamento com ele. Eu olhava com muita dó para aquele casal, porque ele era um casal jovem, e todas as vezes eu tinha a oportunidade de dizer: você está perdendo a oportunidade de desfrutar de algo que Deus deu, e que é algo tão lindo, tão bom, tão maravilhoso. E dávamos dicas e conversávamos acerca disso, e de repente era o marido, e depois eram os dois juntos, e o tempo vai passando, e aí chega um determinado momento em que aquela corda se quebra, de verdade, e não há mais retorno para aquele relacionamento, a ponto deles não desejarem mais, não quero mais, o tempo passou, e não quero mais. Não tivemos intimidade no tempo que poderíamos ter desenvolvido e construído, e infelizmente eles não se abriram para uma restauração. Eu digo isso que a gente vê isso com pesar, porque toda vez que chega um casal e que diz que está se privando, conforme o apóstolo Paulo mesmo fala, não vos priveis uns aos outros, ele está falando da vida conjugal, da vida sexual. Não se privem, devotem-se, porque isso faz parte da realidade conjugal, da realidade familiar, foi algo que Deus colocou como bênção para o relacionamento conjugal. E aqui, de repente, as mandrágoras aparecem nesse contexto de relação conjugal e nos remete à experiência de Davi e Mical, de Mical ter morrido sem filhos. E veja, quantas pessoas estéreis, mas que são uma bênção, são estéreis por outros motivos. Ninguém se sinta culpada ou condenada ou debaixo de maldição por não conseguir engravidar. Mas nesse caso em particular, a gente percebe que havia uma ferida no centro deste relacionamento. Uma mágoa, feridas abertas, não tratadas, e que culmina no último versículo, dizendo: e Mical morreu sem filhos, dando para a gente a impressão de que não é nenhum problema ser estéril, se o motivo é outro, mas é um problema quando de repente nós começamos a nos tornar estéreis no nosso casamento, estéreis na nossa família, porque não tratamos as feridas, porque de alguma forma não buscamos uma tratativa real, sincera, genuína, que nos remeta ao perdão, que nos remeta à reconciliação, à pacificação, à harmonia, à intimidade. Estou jogando algumas coisas aqui, eu acredito que cada um vai pegando de acordo com a sua necessidade ou de acordo com a sua realidade, mas o desejo do meu coração é que o seu casamento possa experimentar nesses dias esse senso de pertencimento num nível mais profundo, um tempo de qualidade mais aperfeiçoado, uma vida de semeadura, de coisas boas, de palavras boas. Uma das semeaduras, de que talvez falemos amanhã, ainda que de passagem, é a semeadura da oração, por exemplo. Isaac orou por Rebeca, que era estéril. Sabe quanto tempo ele orou por ela? 20 anos. Ele casou com ela quando ele tinha 40 anos, e somente quando ele tinha 60 anos, é que a sua esposa Rebeca ficou grávida de Jacó e Esaú. Mas ele orou por ela, ele orou
por ela, porque havia uma realidade de esterilidade. E ele não largou mão daquela posição espiritual. E ele semeou a oração na vida dela. Quantos querem fazer boas semeaduras no casamento? Levanta a mão. E uma das semeaduras, uma delas tem a ver com as palavras de estímulo, de elogio, de gratidão, mas também palavras de oração, a espiritualidade do casal, um Isaac que ora pela Rebeca por 20 anos, e ora, e ora, e ora. Aliás, Isaac é um modelo de espiritualidade. Quando ele a viu pela primeira vez, ele tinha no finalzinho da tarde saído para meditar, saído para orar, e quando ele sai para orar, ele recebe uma esposa. E eu acredito que foi essa a pauta da vida espiritual daquele casal, a espiritualidade. Alguém que sabe semear coisas boas. E as mandrágoras, que falam sobre a intimidade sexual, as mandrágoras exalam perfume, e as nossas portas, a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, eu os guardei para ti, ó meu amado. Eu os guardei para ti, ó meu amado. Você continua guardando a melhor parte do bife para o seu esposo? Você continua guardando a melhor parte da roupa para a sua esposa? Você continua guardando a melhor parte? Eu os guardei para ti. Eu guardei para ti. Olha, essa parte que eu sei que você gosta, isso daqui eu sei. Eu tenho tanta alegria de dizer que é assim que a Noemi faz para mim, durante tantos anos que nós vivemos, 34 anos de vida conjugal, eu acho que é mais do que isso, né, Noemi? 34 de pastor. Quantos anos mesmo que a gente tem de casamento? Fala, meu amor. 80 e 87, vai fazendo a conta aí, depois você faz. 35 anos. Eu sempre confundo casamento com a data do ministério, que são 2 aninhos de diferença, 87 e 89. Mas, com jeitinho dela, ela fala assim: Wilson, eu passei em tal lugar e eu comprei para você porque eu sei que você gosta. Eu guardei para ti, ó meu amado. Sabe quando a gente faz as coisas convergirem para a pessoa que a gente ama? A toda sorte de frutos velhos e novos, eu os guardei para ti. O que eu entendo dessa passagem bíblica é que o casamento ele tem que se renovar. Às vezes a gente vive só dos frutos velhos. A gente lembra de coisas boas que aconteceram no período do namoro, do noivado, do casamento, mas a gente não recicla, e a gente não renova, e a gente não produz, por exemplo, uma nova lua de mel, a gente não programa uma viagem só os dois, a gente não programa os frutos novos. A Bíblia diz que a porta da nossa casa há toda sorte de frutos, velhos e novos. Há o fruto velho, que bênção! Se nós chegamos aqui é porque já podemos colher o fruto velho, que nos trouxe maturidade. Mas o texto bíblico está dizendo que há frutos novos. E se são frutos novos, eles são fruto de uma semeadura recente. De alguma coisa que a gente viu que podia inovar ou renovar no nosso matrimônio, para fazer com que o nosso matrimônio se torne mais gostoso do que já o foi em outro período da nossa vida. E quando a gente consegue fazer com que isso se torne uma realidade, a gente pode dizer que a porta da nossa casa há toda sorte de frutos, excelentes frutos, novos e velhos. Eu os guardei para ti, eu reservei para ti. E mais uma vez eu me lembro de Davi e Mical, no oposto do que foi dito. Davi, depois de ter abençoado todo mundo, ele foi para abençoar a sua casa. Na verdade, a intenção dele era boa. Agora eu vou prover o melhor para a minha casa, eu vou abençoar a minha casa. Mas chegando lá, ela tinha reservado para ele, e ele também caiu na cilada e retribuiu,
E aqui não estou colocando peso nem em Mical, nem em Davi, os dois erraram ali, mas ao invés dela ter reservado algo de melhor para ele, ela despejou sobre ele o desprezo do seu coração, verbalizado em palavras que o feriram e que o machucaram. E que é totalmente diferente do desfecho de Cantares de Salomão, capítulo 7. Olha, a toda sorte de frutos bons, velhos e novos, eu guardei para ti, eu guardei para você. Pastor, nós não vamos falar das coisas que nos aborrecem, tudo será mar de rosa. Claro que haverá um tempo de você conversar, por isso que estamos colocando aqui como um dos primeiros pontos, o tempo de qualidade, porque no tempo de qualidade você não está nervoso, no tempo de qualidade você não está irado, com 4 pedras na mão, pronto para agredir. No tempo de qualidade você está relaxado, diante de um cafezinho, diante de um ambiente onde você pode realmente abrir o coração e dizer talvez alguma coisa que não esteja boa. No tempo de qualidade você pode encontrar a oportunidade de falar o que está doendo, onde você se sentiu ferido. Amém, meus amados? Mas eu creio que no calor da discussão, infelizmente Mical reservou não o melhor para ele, mas reservou algo que o feriu. E ele, por sua vez, não teve a sensibilidade de compreender a ferida da esposa e de aplacar a ira e de talvez esperar para o dia seguinte. Mas ele foi e tocou exatamente no ponto mais nevrálgico da sua vida, que era a sua relação com seu pai. Marido, sabia que você tem a responsabilidade de curar a sua esposa? Curá-la dos traumas, curá-la das feridas. E qual a base bíblica para isso? Jesus se entregou pela sua esposa a fim de purificá-la, a fim de lavá-la, a fim de restaurá-la. Foi uma entrega que ele fez, compreendendo toda a realidade que a igreja tinha, que somos nós, que viemos de um mundo ferido. Jesus vem e se entrega, e quando ele se entrega, ele lava, ele purifica, ele separa, ele santifica. Davi perdeu a oportunidade de curar a ferida na vida de Mical, tornando-se o Davi marido de Mical, para que Mical não fosse mais apenas Mical, filha de Saul. E eu penso que se nós formos espirituais como Isaac foi, o homem que orou pela sua esposa por 20 anos, por causa da esterilidade que ela tinha, e ele orou por ela como um modelo de Cristo. Cristo é o intercessor pela igreja. Como Isaac orou por Rebeca, é Cristo orando pela igreja, e é o marido orando pela esposa. E posso dizer, meus amados, que todos os dias, pela manhã, minha esposa está diante de Deus através da minha oração. Dê saúde a ela, dê graça a ela, dê-me condições para que eu possa fazê-la mais feliz, para que ela possa ter mais recursos financeiros, para que ela possa ter mais liberdade, para que ela não seja consumida pelo ministério. Dê graça que ela seja curada, que ela seja abençoada e que eu possa ser um abençoador da vida dela, que eu não seja chato para ela, que eu não seja alguém que fica ali fazendo a vida dela uma vida difícil, que eu possa curá-la, que eu possa abençoá-la. E eu não sei se eu tenho conseguido, mas pelo menos ela está aqui hoje, me ajudando, me seguindo, não desistindo de mim, mas eu tenho essa missão, de fazer da vida dela uma vida feliz. Levar as cargas que eu puder levar para que ela seja feliz e abençoada. Em nome de Jesus.